Olá, gente, tudo bom? Maiara do MBL Mulher aqui. Vim trazer para vocês uma notícia animadora, meio bizarra, porém um pouco animadora. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu por unanimidade que o argumento de defesa de honra já não seria mais aceito para justificar casos de violência contra a mulher ou casos de assassinato contra a mulher. É inacreditável, na verdade, que isso ainda pudesse ser aceito no Brasil, mas parece que, inclusive, é recente a aplicação desse argumento com sucesso. E a iniciativa partiu do advogado Paulo Iotti. Vocês devem lembrar dele. Ele foi responsável também pela ação junto ao STF, que equiparou os crimes de racismo ao crime de homofobia no Brasil, o que foi muito importante também, um marco bem importante na história legal recente do Brasil. Então, explicando um pouquinho mais essa questão do crime de honra em relação à mulher. Vocês já devem ter ouvido, assim, uma historinha do tipo: ah, fulano matou uma mulher, mas é porque ele tinha sido traído. Sua reação deve ter sido bem parecida com a minha. Ah, então tá, então porque ela traiu ele, ou se de fato traiu ou não, não é importante, mas se ele achou que foi traído, a partir daquele momento, então ele tinha já as condições para julgar ela, para condenar a pena de morte e para executar essa pena de morte no momento. É um negócio totalmente sem cabimento, mas que de alguma forma ainda era aplicado na hora de defender esses crápulas assassinos. Sim. Felizmente, a partir de agora, uma luz, acho que talvez o STF esteja tentando se redimir um pouquinho de todas as bizarrices que eles vêm cometendo, né, naquelas questões de Lula, a família Bolsonaro, que estão deixando o Brasil bem desanimado com a política em geral, né, com o país em todas as esferas. E deram essa bola dentro, acertaram uma coisa que, convenhamos, já deveria estar extinta há muito tempo, mas que ainda era colocada em prática nos dias de hoje. Entre os casos citados pelo advogado que levaram ele a entrar com essa ação junto ao Supremo, foi o caso da juíza Ângela Diniz, que foi assassinada na frente dos filhos, agora faz pouco tempo, alguns meses, acho que na frente das 3 filhas. Ela foi morta a facadas pelo ex que não aceitava o final do relacionamento. Então, você vê no Brasil, onde é tão difícil a gente ver uma punição severa, uma punição correta, ainda existia a possibilidade de você usar um argumento tão raso, tão absurdo como esse da questão da honra, que obviamente não faz sentido nenhum ser aceito por um juiz. Mas era outra forma de continuar mantendo a impunidade, e a gente sabe que aqui quem tem mais poder, quem tem mais condições, acaba também sendo mais beneficiado com a impunidade. Então será uma forma de impedir que isso volte a acontecer no Brasil. A gente pode comemorar como mulheres, acho que é importante, é um marco bem importante para a história do Brasil. Tomara que outras decisões tão absurdas como essa também venham a ser, outros argumentos tão absurdos como esse venham a ser descreditados, como a questão que o próprio advogado fala em entrevista ao UOL, como os advogados de defesa dos criminosos usam muito a questão da índole da mulher, como se a mulher tivesse que ser recatada, tivesse que ser pura para não ser a vítima de um caso de estupro ou para não ser vítima de um caso de assassinato. É um negócio que não faz sentido nenhum. Imaginem, por exemplo, que a Flor de Lis quisesse usar na sua defesa o argumento de que meu marido me traiu, então tive que defender a minha honra e eu planejei o assassinato dele. Não faria sentido nenhum, né, esse caso hipotético. Ninguém ia aceitar um negócio desses. Porém, uma sociedade que é um pouquinho mais ainda condizente com esse tipo de argumento, e a gente sabe que a gente escuta ainda até hoje esse tipo de coisa, para os homens ainda funcionava. Então, felizmente, isso não vai mais acontecer. Isso aí, esse é o meu recado. Se você gosta do conteúdo do MBL Mulher, já sabe, né? Segue a gente nas páginas, dá like, compartilha, enfim, tudo isso. Tchau, tchau, gente!